como que diabético tem que comer? Igual a todo mundo. O problema é que todo mundo come errado. Nós estamos comendo, de um modo geral, muito errado. Por isso que eu estou aqui sempre mostrando para vocês o que nós devemos estar ingerindo em todas as refeições. Lembre, nós trocamos 50 milhões de células todos os dias. Nós precisamos de 44 diferentes nutrientes para formar essas 50 milhões de células a mais e manter o resto do organismo. Gente, não vai ser naquele lanchinho que vocês juram que é um lanche saudável, que ninguém mais janta, todo mundo só lancha, que você vai encontrar nutrientes, inclusive para tratar a sua patologia ou a sua doença, ou inclusive esse diabetes, controlar. Então, hoje eu escolhi 3 alimentos para conversar um pouquinho mais de perto, esclarecer algumas coisas, mas usá-los como base. Todo mundo, não só paciente com diabetes, qualquer paciente meu, eu peço, por favor, você conhece batata Yacon? A maioria não conhece, e muito menos quem tem diabetes. A batata Yacon, que tem essa carinha assim é uma raiz, ela tem uma cara de uma batata doce, enfim, só que ela é para comer crua, e quando você morde, ela tem uma textura maravilhosa e gosto de pera. Ela é levemente adocicada. 90% dessa batata Yacon, gente, é água. E é uma fibra chamada inulina. Já tá lavadinha, tá? Só para vocês saberem. Então, olha só. E vai acontecer uma coisa bem interessante que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. Tira a casca. No meu livro do Escolhas e Impactos, Gastronomia Funcional, o chefe Renato Calef fez uma receita dela sauté. Mas normalmente, como que eu indico? Você vai ver que ela vai ficar pretinha rapidinho. Por quê? O contato com o oxigênio oxida o alimento. Então, quando você corta uma maçã, se você deixa muito tempo, ela não fica pretinha. Aí a pessoa faz o quê? Põe limão para aquela vitamina C, que é antioxidante, não deixar a maçã ficar preta. No caso da batata Yacon, vai acontecer a mesma coisa, dela ficar preta rapidinho. Então, como que eu recomendo? Em todas as refeições, se possível, você incluir 100 gramas. São 2 rodelas boas dela. Você pode cortar em cubinhos e colocar no meio da sua salada. Então, ela vai ficar escura, não tem problema, mas você vai ver que quando você estiver comendo a sua salada, vai ter uma certa crocância. Gente, isso é bárbaro, ó. Não sei se dá pra você ouvir o croque, 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 ó. Ela é uma delícia. Pura inulina, que é uma fibra maravilhosa, seu intestino vai ficar feliz da vida. E o que ela vai fazer no seu organismo? Deixa eu pegar aqui meu paninho de prato. Ela vai diminuir a velocidade com a qual aquela refeição vai ser convertida em energia, em glicose. Agora eu quero esclarecer um detalhe para vocês, porque as pessoas não realizam que apesar de um alimento não estar escrito na embalagem, não contém açúcar, mas vai virar açúcar. Tudo que é carboidrato vira açúcar. Então, primeira coisa, imagina aquele grande colar de pérolas que eu sempre falo, tá? Carboidrato. O seu organismo vai precisar quebrar, né, para transformar em glicose, que é nessa forma que o seu intestino vai conseguir absorver.
transportar lá para a célula. Quando entra na célula, é essa glicose que te dá energia. Só que para entrar na célula, a célula tem uma porta, ok? E tem uma chave que abre essa porta. Quem é? A insulina. Então, toda vez que você tem carboidrato que conseguiu quebrar até a forma de glicose, que isso é importante, não esqueça que a glicose que nos dá energia também. O problema é de onde que ela vem, que nós já vamos chegar lá. Então, na hora que essa glicose cai na corrente sanguínea, primeira coisa, o pâncreas vai e produz a insulina, que vai lá na porta para abrir a célula e deixar essa glicose entrar. Porque é lá que isso vai te dar a energia. Duas coisas. Quem tem diabetes, seria muito mais interessante não depender da insulina para botar essa glicose dentro da célula? Então, nós temos na nossa célula a possibilidade de abrir a porta aonde entra a glicose por dentro, sem precisar de insulina. Como? Atividade física. Por isso, gente, que eu falo tanto. Por isso que a atividade física é uma coisa abençoada e que todo mundo tem que fazer. É impressionante como você depois observa uma queda naquela glicemia, naquela quantidade de açúcar circulante quando você faz atividade física. Então, primeira atitude não medicamentosa, atividade física. Segundo, indiscutivelmente, nós estamos falando de alimentação, vai depender daquilo que você escolhe colocar no seu prato. Então, para você retardar o tempo desse carboidrato ser cortadinho, cair na corrente sanguínea, chamar a insulina para poder entrar na célula, quanto mais lento, melhor. E aí, nós temos alguns alimentos, como no caso a batata Yacon, que acrescentada na sua refeição, no caso da batata Yacon, quando você joga dentro, inclusive do seu suco de couve, que eu gosto muito, suco de couve todo mundo toma. Qualquer paciente que bateu no consultório, suco de couve de manhã é sagrado. Quando você coloca um pedaço da batata Yacon, isso aí simplesmente vai ajudar a formar mais material bacana para o seu intestino, que vai alimentar suas boas bactérias, que ao se alimentarem desses tipos de fibras, elas produzem para a gente uma coisa chamada ácido graxo de cadeia curta, que tem um monte de benefícios, entre eles anticâncer. Olha, é tudo de bom. Então a batata Yacon você coloca no suco para bater, você coloca na salada cortadinha, ou você faz sauté, como está lá na receita do meu livro com o chefe Renato Calef, o Escolhas e Impactos, e é divina porque ela fica quentinha. Eu particularmente amo alimento acridoce, aquele que mistura doce com salgado, então ela fica perfeita. Outra técnica muito interessante para você fazer isso aqui, retardar, demorar para virar glicose disponível no sangue. Vocês já me ouviram falar tanto de biomassa de banana verde, não? Biomassa de banana verde é nada mais, nada menos do que a banana verde, mas olha, não pode ser a banana verde comprada em supermercado. Porque se você já reparou, você pode comprar ela verdinha, dali 2 dias ela tá madurinha. Porque ela sofre um processo que vai para uma estufa para acelerar o amadurecimento. Quem tem sítio e uma bananeira sabe. Você tem um cacho de banana, amadurece uma aqui, outra ali, cada uma no seu tempo. Então, a verdadeira banana verde é aquela que você pegou do cacho e trouxe para sua cozinha. A gente faz a biomassa de banana verde, ela é super bárbara, porque ela também ajuda a dar uma certa consistência e uma cremosidade nas preparações. Mas o amido resistente, o que é o amido? É um grande carboidrato, né?
que depois você vai cortando, o corpo vai cortando e vai ser transformado esse amido em glicose disponível. E por que chama amido resistente? Porque ele é resistente, a gente não consegue quebrar. Então, o amido resistente da banana verde vai inteiro para o seu intestino fazer todos aqueles benefícios e retardar a velocidade com a qual o alimento daquela refeição vai virar glicose. Só que tem uma coisa, a gente descobriu que quando a gente faz a biomassa, a gente preserva o amido resistente se não aquecer. Pois é. Aí a gente descobriu que aquecendo, a gente disponibilizava de novo o amido para se tornar carboidrato disponível, né? Para virar glicose. Então, existe uma forma que aí todo mundo amou. Por quê? Não precisa ter aquele trabalhão para fazer a bendita da biomassa. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar a banana verde, eu já fiz post disso, já falei sobre isso. Você pega a banana verde, tá? Deixa eu pôr aqui no cantinho pra... Olha como ela tá ficando pretinha, né? Vou deixar aqui pra vocês verem. Ela vai ficando preta. Por quê? Contato com o oxigênio, tá? O que você vai fazer com a banana? Normalmente, uma luva, porque senão ela fica pegando. Você vai simplesmente lavar, evidente, essa já está lavada. Você vai cortar em rodelas. Cortou em rodelas? Descasca. Super fácil. Eu lembro que quando eu vi isso a primeira vez, falei, meu Deus, e aí? Imagina descascar a banana verde. Tranquilo. Isso. E aí você tem duas possibilidades. Ou você faz isso toda vez que você precisar acrescentar em alguma preparação que você vai servir na temperatura ambiente. Então, novamente, o que você pode fazer com isso? Você pode bater num suco, tá? Ou você pode acrescentar numa refeição que tenha, por exemplo, que não vá num fogo muito alto. E aí, o que eu faço? Eu tenho vários saquinhos desse, esse aqui eu peguei do meu congelador, tá? Com essa banana já cortada, disponibilizada, congelada. Aí, quando eu vou fazer o meu suco de couve de manhã, tudo bem, eu sujo a centrífuga e sujo o processador, mas o meu organismo agradece, porque eu pego aquele suco, passei na centrífuga, que vocês sabem que, pra mim, aquele suco é uma farmácia. Já falei sobre ele. E aí tem mais uma coisa. Você pega aquele sumo o máximo possível. Então, é aquilo que eu quero que entre no seu organismo, tá? Fibras, a gente vai comer de monte no resto do dia. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar aquele sumo da maçã, que teve a folha de couve enroladinha, passada na centrífuga, você coloca no processador e põe o pedacinho da banana verde. Aí a banana verde vai simplesmente se tornar esse amido resistente maravilhoso. Então, além do suco de couve ser tudo de bom, ele vai demorar para virar açúcar. O que eu gostaria de terminar um pouco falando das frutas, porque o diabético, a primeira pergunta, posso comer fruta? Olha, uma regra de ouro, quanto mais água tem a fruta, menos açúcar está disponível para você. Então, olha só, a fruta que mais tem água, melancia. Só que não é para comer uma melancia inteira, né? Porque tudo que nós estamos falando, é claro que é dentro de uma porção. O que é uma porção quando você come melancia? A informação nutricional que vou colocar, que é aquela disponível naquela tabela, é para 100 gramas. Mas quando servem uma fatia, em qualquer restaurante, quilo, ela tem geralmente 120 gramas. Então, vamos colocar em torno disso, tá? 100 gramas de melancia, você tem 95% dela de água. Por isso que 100 gramas de melancia são só 29 calorias. Então, esse é
um dos sucos que eu digo assim, pegue 100 gramas, deixe a semente, porque a semente tem uma série de propriedades antifúngicas, bota no liquidificador, tá? E aí você vai usar canela. Gente, bota canela em tudo. Canela diminui a glicemia, tem vários estudos falando disso. Você bate a melancia com a canela e coa. Esse é um suco maravilhoso quando você precisar pedir, lembrando, é uma porção. Se você puder, óbvio, colocar uma fatia de batata yacon ou uma rodelinha da banana verde, né? Tranquila, não precisa fazer a biomassa, põe ela assim, você vai melhorar ainda mais o valor nutricional desse suco. E aí eu quero dar uma dica para os atletas, quem faz atividade física. Você sabia que a melancia, se você faz o suco pegando um pouco daquela parte branca, aquela que a gente não gosta porque não tem gosto de nada, gente, aquilo é citrulina. Citrulina é um aminoácido que quando entra no seu organismo vai ajudar a sua célula a produzir uma coisa maravilhosa chamada óxido nítrico. Óxido nítrico é vasodilatador. Então o que o atleta mais quer? Depois da atividade física, ter uma boa circulação sanguínea, né? Para quê? Para que todos os nutrientes de tudo que você já comeu e vai continuar comendo chegue e alimente suas células, seus músculos e tudo mais. Essas são as 3 que eu gostaria de levantar e gostaria de encerrar ainda no tocante às frutas e lembrar o seguinte: quanto mais água, menos caloria. Quanto menos água, mais caloria. Então, olha as frutas que mais água tem. Sabia que o morango, 92% dele é água? Por isso que 100 gramas de morango tem apenas 30 calorias. Mas, gente, nada de chantilly, açúcar. Comece a comer a fruta para você despertar as suas papilas gustativas que estão adormecidas de tanto corante, conservante e edulcorante, tá? Outra coisa maravilhosa, amora, pequenininha, escurinha. Quanto mais escuro o alimento, mais tem propriedades assim fitoquímicas, compostos bioativos, aquelas antocianinas, esses nomes complicados que, resumindo, antioxidante, tá? Lembra por quê? Tudo em contato com oxigênio oxida. Então eu preciso de um antioxidante, que nem eu falei da maçã. Você passa o limão, que é fonte de vitamina C, para parar de oxidar, de enferrujar. A gente não tem jeito, viu? Respirou, oxidou, então não tem como. Não envelhecer é você ter justamente uma série de compostos que vão combater aquela oxidação dentro do seu organismo. Agora vamos falar da laranja. A laranja, e eu quero encerrar com ela, tá? A laranja. Uma laranja, você descascou, pica e deixa um pouco daquela casca branca, daquela polpa branca para você comer. Se lembra de um acidente nuclear? Se você não se lembra, mas você com certeza deve ter ouvido falar de Chernobyl. Então, a Rússia, na época, comprou polpa branca no mundo inteiro. Para quê? Porque essa polpa branca da casquinha da laranja retira metal pesado do corpo. Então, primeira coisa, o que é uma laranja? 90% dela, água. O resto, fibras e todos os nutrientes, tá? Tudo bem. Se eu pico e como uma laranja, quanto que tem de caloria numa laranja? Uma laranja, 100 gramas de laranja, você tem 45 calorias. Só que existe uma coisa muito interessante no nosso organismo, que é o efeito térmico dos alimentos. Toda vez que você come alguma coisa que vai dar trabalho para o seu corpo, conta caloria negativa. Porque é diferente você pegar uma laranja com toda aquela polpa, aquela fibra, mastigar bastante e comer,
Tudo bem, estão entrando 45 calorias, mas gente, quantas calorias o nosso corpo vai gastar para justamente quebrar, né? Aquela coisa que eu falo, né? E a fibra é que é o grande, digamos assim, auxiliar em todas as refeições para você evitar que o carboidrato vire essa glicose muito rápida. Pergunta clássica, né? Sobre o bendito do trigo integral. Gente, trigo é trigo. E trigo pan-americano, isto é, aquele que nós consumimos aqui nas Américas, ele hoje tem 20 vezes mais glúten que antigamente. Mas será que o integral não é melhor? Dependendo de como ele é estocado, ele é pior. Por quê? Porque aquela casquinha do trigo, de fato, tem nutrientes. E se ficar estocado, o que vai acontecer? Os fungos vão amar e vão comer e vão se multiplicar. Então, primeiro, farinha, gente, de nenhuma espécie. Se você é do tipo que acha que glúten é moda, não tem problema. É só você olhar essa portaria da Anvisa que permite que a cada 50 gramas de qualquer farinha, você encontre 75 fragmentos de insetos. Só por isso eu já pararia de comer. Então, gente, lembra do nosso guia alimentar maravilhoso que fala o quê? Vamos comer mais alimentos in natura, como está na natureza. Você não acha farinha na natureza. Você tem que pegar a bendita da espiga do trigo, tem que refinar, depois de refinado fazer farinha, depois de farinha fazer o pão. Gente, isso é processo industrial. Não é isso que a gente quer para ninguém, nem para você que tem diabetes, nem para o meu paciente que não tem diabetes. Arroz integral, arroz branco, produto industrializado, gente. Então, o que acontece? Entre um produto industrializado, como o arroz, e uma raiz, batata doce, mandioca, claro que nós vamos para a raiz. Sempre pensa, o que está mais perto da natureza? O arroz que eu encontro no supermercado ou a raiz que eu encontro na banca da feira. Por quê? Porque a gente tem que ir atrás de alimentos que contenham nutrientes. Lembra daquela história que nós trocamos 50 milhões de células todos os dias? Que a gente precisa de 44 diferentes nutrientes? O que tem no arroz? Praticamente só carboidrato que vai virar açúcar. Se você faz questão de um arroz porque é gostoso e daí você tem um prato maravilhoso que precisa acompanhar esse arroz, eu vou dar uma dica. Como você tira 20% da caloria deste arroz. Vai fazer assim. Cozinhou o arroz, já cozinha uma quantidade boa, tá? Sabe aquela hora que você tá deixando esfriar e você põe a mão na panela, ela tá quente, mas não queima? Essa é a temperatura certinha para você tirar da panela, colocar num pirex grande e raso. A gente não congela nada em potes altos, tá? É sempre rasinho. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aquele arroz bem espalhadinho e naquela temperatura você vai levar para a geladeira. Se você for comer aquela porção, tudo bem, você vai servir no jantar ou no dia seguinte. Aquele resfriamento faz com que haja uma mudança nas fibras e torna 20% daquele arroz que não consegue formar glicose. Sabe aquilo que eu digo? Suas fibras não conseguem quebrar, aliás, seu corpo, as enzimas, não conseguem quebrar em glicose. Então, isso é um modo. Eu já mando fazer bastante, por quê? Porque depois eu porciono e congelo. Lembrando, o alimento congelado, tudo bem que você até tire do congelador de um dia para o outro, mas deixe na geladeira. Mas o mais seguro é tudo que você congelou já pronto, descongelar no fogão.
Eu quis muito trazer esse tema para vocês, porque, em primeiro lugar, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem. Sabe quando que elas vão tomar conhecimento disso? Daqui 10 anos, quando elas forem ao médico e ele der a triste notícia que ela está precisando fazer diálise. A maior causa de diálise no Brasil é o diabetes descompensado. Mas por que ele está descompensado? Porque você não sabe que você está com a glicemia maluca. Por isso que eu peço, por favor, tem campanhas, não perca a oportunidade, vai lá, fura o dedinho. Homem detesta, né? Nunca vi. Mas vai lá, manda o marido fazer isso. Se a sua glicemia não está de acordo, isto é, abaixo de 99, vamos colocar esse número, controla. Controla como? Com essas dicas que eu estou dando, que eu já dei, entendeu? De colocar o mais que possível fibras dentro deste alimento, tá? Para diminuir a velocidade com a qual o alimento vai virar glicose. Lembra da grande dica, a porta da sua célula tem uma fechadura para a glicose entrar. Quem abre é a insulina, mas você tem uma fechadura por dentro. Quem que abre? Atividade física. Então, gente, atividade física, comer direitinho, como eu falo, comer comida de verdade. Porque, olha, é muito triste quando a gente já não tem muito o que fazer, porque esse diabetes avançou e já lesionou um rim, lesionou uma retina, lesionou um nervo e a pessoa começa a não ter mais sensibilidade no pé, nas pernas, aí começa a fazer ferida, não percebe e caminha por um desastre. Então, meus queridos e queridas, é isso, tá? Lembre, 50% das pessoas com diabetes não sabem que tem diabetes.